Olá, queridos irmãos, querida igreja, sejam muito bem-vindos a mais um Sexta Bereana, o podcast produzido pela nossa igreja local, a Batista Bereana em São Mateus, aqui em São Paulo. E toda sexta-feira nós lançamos uma breve discussão, um assunto de interesse da igreja, para nossa meditação que esteja também centrado nas Escrituras, né? Hoje nós estamos trazendo a análise de um livro e nós contamos com a presença da nossa irmã Sara. Sara, seja muito bem-vinda. Obrigada, bom dia, irmãos. É um prazer e um privilégio estar aqui para conversar um pouquinho e falar sobre livros, que é um assunto que eu gosto muito, e trazer algo que seja edificante para as nossas vidas. Legal, Sara. Seja muito bem-vinda, tá? Obrigada. Sara, vamos começar perguntando o seguinte, por que estudar um livro que seja externo à Bíblia? Por que estudar um livro que vai falar a respeito de assuntos da nossa vida cristã cotidiana? Bom, acredito que a leitura ela faz parte da nossa vida, né? A leitura é algo que é desenvolvido dentro das nossas faculdades mentais. A partir do momento que a gente domina uma língua, né, que a gente aprende uma língua, o processo de leitura e escrita, ele vem como uma consequência, né, pensando nas crianças também. Quando a gente lê outros livros à parte da Bíblia, isso corrobora a nossa fundamentação cristã. Quando nós lemos outros autores, obviamente a gente está falando de autores sérios, né? Pessoas que partilham da nossa fé, das nossas doutrinas, nós podemos ser enriquecidos por esses conteúdos. E eles podem muitas vezes também nos auxiliar na compreensão da Bíblia, né? Claro que a gente nunca deve substituir a leitura da Bíblia pela leitura de nenhum outro livro. Se o irmão não tem tempo para ler, se o irmão não consegue no seu dia parar para ler outro livro, leia primeiro a Bíblia. A Bíblia é o mais importante. Mas alguns livros de apoio, eles podem sempre nos ajudar a compreender melhor as Escrituras. Sejam comentários da Bíblia, sejam comentários específicos de cada livro da Bíblia. E eles solidificam esses ensinamentos também. E pensando um pouquinho nas crianças, quando a gente faz leitura de outros livros, seja biografias ou até mesmo ficção infantil, a gente ajuda as crianças a assimilarem o abstrato, né? A ideia, por exemplo, da Trindade é um conceito bastante abstrato para as crianças. Mas quando as crianças têm uma bagagem, às vezes, mais externa em relação à leitura, elas conseguem assimilar um pouco melhor esses conceitos do Evangelho, que são difíceis até para nós mesmos, adultos. Mas basicamente é isso. É importante ler, é importante que nós tenhamos a nossa bagagem enriquecida, e isso com certeza nos ajuda a compreender também a palavra do Senhor. Legal, muito bom. Então é sempre importante a gente estar buscando esses livros para nos ajudar na compreensão da própria Bíblia, e como você falou, não substitui a leitura da própria Bíblia. Não, jamais. Tá certo. Sara, você quer apresentar o livro para a gente? Falar um pouquinho sobre ele? O livro que eu pensei para a gente conversar hoje é um livro que eu gosto muito, que chama Levando Deus a Sério, do Kevin DeYoung. Kevin DeYoung é um pastor nos Estados Unidos e escritor também. Ele já escreveu diversos livros, provavelmente os irmãos já devem ter ouvido. Ele também é palestrante, conferencista, e esse livro é bastante especial, né? É um livro que fala sobre a própria Bíblia. Apesar do nome em português ter ficado Levando Deus a Sério, e eu, quando peguei o livro, eu achava que ele falava um pouco mais sobre a doutrina de Deus, né, enquanto ser, ele fala muito mais sobre a própria palavra de Deus, sobre a Bíblia. Então, é um livro muito bacana, não é um livro extenso, então se os irmãos quiserem adquirir depois para ler, ele não chega a 200 páginas.
né? Dá para ler um pouquinho por dia e é uma leitura bastante agradável, não é uma leitura cansativa. Esse autor, o Kevin DeYoung, ele tem essa facilidade, né? Ele consegue escrever de uma forma bem clara, bastante compreensível, e mesmo as traduções dele ficam bastante palatáveis pra gente. É muito gostoso, é uma leitura muito tranquila. Legal. Você falou, o Kevin DeYoung, ele publicou os 10 Mandamentos que nós já estudamos. Isso, exatamente. É da Edições Vida Nova, se não me engano. E a gente também tem na nossa igreja outro livro dele que chama Brecha em Nossa Santidade. Nós temos lá na nossa biblioteca, lá na igreja. Ele que também escreveu aquele Super Ocupado, que fala um pouquinho sobre essa questão do nosso dia a dia, de como fazermos pausa em meio a essa correria. Enfim, ele já escreveu diversos livros, mas acho que essa lembrança dos 10 Mandamentos é bem rica, porque nós estudamos na escola dominical não faz tanto tempo assim. Legal, muito bom. Levando Deus a sério, eu tive a curiosidade de procurar o título em inglês. Ele tentou fazer um jogo de palavras, né? Que não saiu na tradução. Mas o que a gente pode encontrar nesse livro? Que assunto que ele vai tratar com mais profundidade? Você pode dar pra gente um esboço, uma palhinha do que ele aborda ali dentro? Bom, basicamente, esse livro ele traz uma introdução clara e acessível sobre a própria Bíblia, né? O que a Bíblia diz sobre ela mesma. A gente não consegue encontrar melhores respostas sobre o que a Bíblia diz, senão na própria Bíblia, certo? E como que isso nos ajuda a levar Deus a sério, como isso nos ajuda a compreender melhor o Evangelho, né? A nossa posição no Evangelho e a posição do Senhor dentro do Evangelho. O livro aborda as doutrinas da clareza, da inerrância, da autoridade, da suficiência e da inspiração das Escrituras. É basicamente um livro sobre bibliologia, mas com uma linguagem muito mais acessível do que, por exemplo, seria numa teologia sistemática. Então, eu gosto de dizer que ele é um livro de entrada, né? Ele não é um livro que requer, a leitura dele não requer um conhecimento prévio. Ele vai tratar de assuntos profundos, mas de uma forma simples, sem nos deixar tensos. Ele consegue mastigar, parece feio, mas ele consegue mastigar um pouquinho pra gente algumas coisas sem tirar conteúdos importantes, né? Ele consegue deixar tudo bem acessível. E aí eu pensei de mostrar para os irmãos, né, falar um pouquinho sobre os capítulos. Então ele fala um pouquinho, ele começa o livro pensando nos pressupostos, nos nossos pressupostos em relação à Bíblia, acreditando, sentindo e fazendo. Depois ele fala sobre algo mais seguro, então a gente precisa ter algo mais seguro a que nos apegar. Ele também cita a diferença entre os, né, que pra gente é bastante interessante, de Atos 17, quando os bereanos de fato foram conferir na palavra se tudo aquilo era real em relação aos tessalonicenses. E aí no capítulo 3 ele fala que a Bíblia, a palavra de Deus é suficiente e trata só sobre a suficiência da Bíblia. No capítulo 4 a palavra de Deus é clara. No capítulo 5 a palavra de Deus é final, no sentido da sua finalidade mesmo. E ela é o que nós precisamos. No capítulo 6 a palavra de Deus é necessária. No capítulo 7 a palavra de Deus, a Bíblia é infalível, né? E no capítulo 8 ele fala para nós nos atermos às escrituras. Então, somente as escrituras, né? Pensando um pouquinho em 2 Timóteo 3, a suficiência da palavra do Senhor. Nós não precisamos de nada além da própria palavra para termos a nossa fé firmada no Senhor. Então, o livro trata basicamente sobre esses assuntos. Legal, muito bom. Sara, você já falou que não é preciso ter nenhum conhecimento profundo de bibliologia ou de teologia para a gente aproveitar o conteúdo dele, né? Mas eu preciso ter algum entendimento prévio de algum assunto para de fato ler o livro e absorver o que ele se propõe a discutir? Olha, quando eu fiz a leitura desse livro, eu lembro que eu comentei com algumas pessoas que eu achava interessante até mesmo para quem não é cristão, porque ele
é muito rico e nos faz entender, por exemplo, por que a Bíblia é suficiente ou por que a Bíblia é inerrante. Então ele traz muitos versículos que comprovam dentro da própria Bíblia sua inerrância e também traz vozes de outros autores, mas de uma maneira simplificada. Então, mesmo para alguém que não seja cristão, é uma leitura bastante relevante. Agora, para nós cristãos, eu acho uma leitura muito necessária, né? Não é preciso ter um conhecimento prévio para fazer a leitura desse livro. Então, se o irmão não tem o costume de ler, se não está habituado a isso, mas quiser começar por esse livro, eu acho uma boa indicação. Ele não é um livro denso, não é um livro pesado, é uma linguagem simples e o público-alvo dele, ele foi escrito para cristãos, mas eu acredito que mesmo um não cristão conseguiria ler e fazer um bom proveito. É claro que para nós que já temos o Espírito Santo, a compreensão é muito mais simples, né? E acho que a partir da adolescência é uma leitura totalmente possível. Não é necessário, por exemplo, um adolescente ele poderia ler sozinho. Uma criança não, mas um adolescente ali dos seus 13, 14 anos já conseguiria ler e interpretar super bem o livro sem dificuldades. Legal, muito bom. O Kevin DeYoung, nas entrevistas de divulgação do livro dele, ele cita bastante o Salmo 119, que é aquele salmo em que o salmista ele expressa aquele deleite, aquela ânsia, aquele entusiasmo pela palavra de Deus, por seguir os seus mandamentos, obedecer seus estatutos, guardar a sua palavra. Esse livro nos ajuda a nos deleitarmos mais com a palavra de Deus? Com certeza. Eu posso dizer que ele nos faz nos apaixonar ainda mais, não só por naquele orgulho, sabe? De ficar, ai, que bom que eu leio a Bíblia, mas naquela vontade de ler cada vez mais. É como se ele desse fome, como se ele nos deixasse famintos, com mais vontade de ler, e não simplesmente ler por ler, mas ler compreendendo por que a Bíblia é tão importante para a minha vida, né? Eu acho que a importância desse livro também, uma coisa que eu gosto de destacar, é que esse livro pode nos ajudar muito, e me ajudou também, a conversar com outras pessoas que não acreditam na Bíblia, né? Que não acreditam na suficiência das Escrituras. Esse livro nos dá várias ferramentas, né? Vários versículos, prova, que podem nos ajudar, por exemplo, quando nós estamos discipulando uma pessoa, quando nós estamos falando de Cristo, apresentando o Evangelho para alguém que não conhece. Por isso que eu disse também que a leitura dele muitas vezes pode ser boa para alguém que não é cristão, né? É claro que a gente não vai chegar, por exemplo, no trabalho querendo brigar com todo mundo e falar assim, olha, já que você não acredita, toma aqui esse livro e lê. Mas ele tem uma série de ferramentas, né, e bons versículos, uma extensão de versículos que pode nos ajudar nesse processo, né, de levar uma pessoa a Cristo. Muito bom. Ainda nesse assunto de conversar com outra pessoa sobre as Escrituras, a gente costuma estudar os atributos que as Escrituras estabelecem acerca de si mesma, né? Você mesma falou a infalibilidade, a inerrância, o fato dela ser completa, suficiente, e a respeito da autoridade que ela mesma se confere. Inclusive esse foi o tópico do estudo da nossa última semana no curso online de teologia, né? Uhum. Nós começamos a estudar um pouco sobre o que a Bíblia diz sobre a Bíblia, como foi formado o cânon que nós temos hoje. A respeito dessa autoridade, esse livro é relevante? Ele vai nos ajudar a compreender essa autoridade que hoje em dia é muito questionada sobre a Bíblia? Sim, com certeza. Tem um capítulo que fala sobre a questão da autoridade das Escrituras. Ele não se atém muito à parte da formação do cânon, já que ele não tem essa pegada de teologia bíblica, né? Mas ele fala, assim, sobre a autoridade das Escrituras e como isso é relevante para nós cristãos, né? Como nós cristãos reconhecemos a autoridade das Escrituras nas nossas vidas. E como, por exemplo,
nós pensando na nossa igreja local, como a gente se difere de outras denominações, por exemplo, que acreditam que a gente deve pensar, por exemplo, na Bíblia, devemos ter como regra de fé e prática a Bíblia e mais alguma coisa, né? Ele traz essa questão da autoridade única da Bíblia. A Bíblia como a única revelação do Senhor para nós. Legal, muito bom, Sara. Fiquei morrendo de vontade de ler, com certeza eu vou arrumar o livro para ler. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje, muito obrigado por compartilhar com a gente esse esboço, essa análise do livro. E fica o convite, né, irmãos, para que a gente leia esse livro, claro, não negligenciando, não colocando em primeiro lugar ou acima da leitura das próprias escrituras, mas usando, com certeza, né, como um guia, como um orientador a respeito da leitura da própria Bíblia. Sara, muito obrigado por ter nos ajudado com essa leitura. Quer fazer mais alguma consideração? Eu queria agradecer muito a oportunidade de falar sobre livros, algo que eu amo, né? E dizer que algumas famílias, alguns irmãos na igreja têm esse livro. Então, se você ficou com vontade de ler e você não tem, não quer comprar, você pode pedir emprestado, que eu sei que algumas pessoas têm. Então, não deixe de ler se for por falta de ter o livro. Você pode encontrá-lo no nosso meio. Então, queria agradecer mais uma vez e é um prazer estar conversando com os irmãos, é um prazer estar sempre aprendendo um pouco mais uns com os outros. É isso, muito obrigado. Deus abençoe o nosso dia. Um bom dia para os irmãos, um bom trabalho para quem estiver trabalhando. E graças a Deus nós temos esta ferramenta para aprendermos um pouquinho mais a respeito da palavra de Deus.